Números capítulo 12, chegamos ao capítulo 12 do livro de Números. Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias neste capítulo. Hoje nós trataremos dos 16 primeiros versículos. Então, Números 12, dos versos 1 ao 16. No capítulo anterior, capítulo 11, nós tivemos dois incidentes que ilustram perfeitamente aquelas preocupações do apóstolo Paulo registradas aos Coríntios em sua primeira carta, quando tratou sobre as reclamações, as queixas, a rebelião e a murmuração do povo de Deus nos dias de Moisés. Dois incidentes foram tomados como modelos exemplares. A Bíblia diz desse tipo de preocupação apostólica que foi tratada no primeiro século da era cristã com os cristãos em Corinto, para que eles não cometessem o mesmo erro, não cometessem o mesmo pecado. É importante lembrar, em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo registra que esses acontecimentos, eles foram registrados com um propósito, como exemplos para nós. E em certo sentido, irmãos, a história de hoje é uma continuação do assunto. Eu diria que é um terceiro exemplo de murmuração contra o Senhor. Mas é aquele tipo de murmuração que ocorre contra o líder e mediador ungido e designado por Deus, Moisés. É o registro que nós temos aqui nos 16 primeiros capítulos de Números 12. É importante lembrar que nós já vimos algo acerca das consequências da murmuração por parte do povo e como Deus respondeu a isso. O final do capítulo 11 nos lembra, veja, verso 31, então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo naquele dia e à noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 12 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Hatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Túmulo da cobiça, foi dado o nome daquele lugar por conta da murmuração do povo. Mal eles haviam terminado de comer, e o Senhor então os matou, trazendo juízo sobre eles, por conta da murmuração. O final do versículo 34 diz, no capítulo 11, porque teve o povo desejo de comer a comida dos egípcios. Esta noite então, irmãos, chegamos ao terceiro exemplo da murmuração registrada no livro de Números, e eu gostaria que vocês prestassem atenção à leitura, a partir do versículo de número 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes
falar contra o meu servo, contra Moisés? A ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas de rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que sai do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Como você pode ver, esta passagem contém mais uma imagem de murmuração e rebelião da parte do povo de Israel. Ela não é muito diferente daquela retratada no capítulo de número 11, mas infelizmente agora, você deve ter notado o registro, ela vem do mais alto poder ou posição de liderança sobre os israelitas. Um sumo sacerdote Arão e a profetisa Miriam, que antes haviam sido usados para falar das grandezas de Deus e cantar a salvação do Senhor por ocasião do Êxodo, quando passaram pelo Mar Vermelho a pé enxuto e viram Faraó e seus cavaleiros sendo devorados pela força do mar. Um sacerdote e uma profetisa agora se levantam em rebelião e falam contra o mediador estabelecido pelo Senhor para o seu povo. O puritano Matthew Henry comenta que esta passagem nos lembra o seguinte: Matthew Henry escreveu que mesmo nas melhores pessoas, mesmo nas melhores famílias, há loucuras e cruzes. E quão verdadeiro isso é! Moisés, tão fiel ao Senhor, Moisés, tão devotado a Deus, tendo que suportar seu próprio irmão, sua própria irmã, buscando destruir o seu ministério. Arão e Miriam, tão fiéis ao Senhor, o principal sacerdote e uma sacerdotisa, cometendo o pecado da murmuração. Teria tudo começado, irmãos, por causa do ciúme? Arão era, afinal, o irmão mais velho de Moisés. Miriam, sua irmã mais velha, foi aquela dedicada pelo Senhor para cuidar de Moisés quando ele habitou no palácio de Faraó, ainda bebê. Seria ciúme dos irmãos por ver o mais novo exercer o papel de maior importância no meio do povo de Deus? O fato é que houve um esquecimento da função e dos papéis deles dois, e por isso eles se esqueceram de que haviam sido escolhidos por Deus e usados por Deus em ocasiões especiais. Não me falha a memória, o profeta Oséias vai citar da parte de Deus que o Senhor usou Moisés, Arão e Miriam neste grande e maravilhoso êxodo, libertando o povo e conduzindo para a terra de Canaã. É fato que Moisés foi o mais importante, mas não esqueçam, Arão e Miriam também fizeram parte da história. Eles haviam sido nomeados por Deus. Eles haviam sido usados por Deus com grande efeito em Israel, como acabei de citar.
Entretanto, mesmo assim, havia tolice em seus corações, havia pecado neles. É curioso que essa história se repete e, de fato, o puritano Matthew Henry, ele acerta em sua observação ao nos dizer o que esta passagem nos lembra, que mesmo nas melhores famílias e no coração dos melhores homens e mulheres existe loucura e contradição. Não são poucas as histórias de famílias tão envolvidas na causa do Evangelho que de repente se separam por ciúme e inveja dentro desta casa. E passam anos sem se comunicar, que se distanciam cada vez mais, que o pecado enrugece as suas almas e eles não se arrependem e não confessam o seu mal e a inveja os domina. Mas eu penso também, irmãos, que esta passagem nos ensina mais do que isso. Esta passagem nos lembra que mesmo entre os líderes mais talentosos e designados por Deus, o pecado da inveja pode se infiltrar em seus corações e causar seríssimas divisões. Pequenos pecados podem criar rupturas tremendas na vida do povo de Deus. E este é um tema que nós poderíamos explorar juntos por muito tempo, mas eu preciso trabalhar esta passagem rica nesta noite, examinando alguns pequenos detalhes em uma passagem tão grandiosa que certamente servirão para a nossa instrução nesta noite e nos apontarão para um mediador perfeito no final de tudo, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrem-se, Deus designou nos dias do Êxodo o mediador Moisés para ser desafiado e então decidiu estabelecê-lo e apresentá-lo como o seu principal líder, a fim de nos ensinar, como povo de Deus, a necessidade que temos de um mediador, para nos mostrar a verdade sobre o seu único e verdadeiro mediador, Jesus Cristo, seu Filho, por meio de comparação e contraste, o que nos ensina o livro de Números. Então, eu queria desenvolver o sermão desta noite, pelo menos dividindo em 4 partes. A primeira parte, dos versos de 1 a 4, nós veremos a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. A segunda parte, versos de 5 a 8, nós veremos Deus intervindo e defendendo a autoridade e a pessoa de Moisés desse ataque pecaminoso que a inveja causou da parte de seu irmão e da sua irmã. Terceira parte, versos de 9 a 12, nós vamos ver o Senhor proferindo o seu julgamento contra Arão e Miriam, o que na verdade vai ser uma doença para Miriam e para Arão a vergonha de não ter recebido nada. Nós vamos trabalhar já já sobre isso. Quarta e última parte, versos 13 a 16. Nós temos então em quarto lugar Moisés como mediador, agindo como intercessor por aqueles que pecaram contra ele. Interessante essa imagem aqui que nós vamos perceber nesta história maravilhosa. Então, em primeiro lugar, vamos ver nos versículos de 1 a 4, o primeiro ponto que trata sobre a rebelião contra Moisés em sua própria família. A rebelião contra Moisés em sua própria família. Veja que este agora é um desafio para o mediador. Aqui você encontra, nesses primeiros 4 versículos, uma verdadeira rebelião contra a autoridade de Moisés. Ela vem de sua própria casa. Olhe novamente, por favor. Verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam,
vós três, saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Esses versículos certamente nos fazem lembrar passagens na Escritura onde a mesma situação ela parece ocorrer. Frases que encontramos no Evangelho, por exemplo, quando a própria família de Jesus, certa vez, pensava que ele era louco. Eles começaram a se perguntar o que Jesus estava fazendo e eles chegaram a repreendê-lo. E observem, esta é mais uma afronta a Deus. Veja em última análise isso, porque naquela ocasião em que Moisés foi ao Senhor e ele disse: Senhor, eles rejeitaram a minha liderança. Vocês lembram que o Senhor respondeu a Moisés? Ele disse: Moisés, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Assim como quando Samuel foi ao Senhor e o profeta Samuel disse a mesma coisa, o Senhor então disse: não, Samuel, eles não rejeitaram a você pedindo um rei semelhante aos reis de Canaã. Na verdade, Samuel, eles rejeitaram a mim. Sim, irmãos. O início do capítulo 12 de Números mostra que a rebelião ela foi contra Moisés, mas em última análise, contra quem foi esta rebelião? Ela foi contra aquele que ordenou Moisés. Vocês conseguem perceber isso? Moisés não se nomeou. Moisés não disse um dia: eu serei o líder desse povo. Na verdade, quando ele tentou fazer isso, fazendo da forma errada, ele matou um egípcio e teve que fugir e se esconder no deserto. Deus foi ao encontro de Moisés. Deus o escolheu. Quando ele disse que não iria, o Senhor disse que ele deveria ir. Deus nomeou Moisés. Logo, a rebelião contra Moisés era a rebelião contra o Senhor. Toda vez que você contempla no culto público um homem que foi eleito pela Assembleia da Igreja ser ordenado um presbítero, jamais esqueça isso antes de se levantar contra ele. Porque quem diz que a igreja deve escolher os seus representantes? O mesmo que depois aprova a escolha da Assembleia, que em última análise é a vontade de Deus. Quem nomeia, no final de tudo? Deus. O que acontece então quando você resiste àquele líder espiritual? E ele está buscando ser fiel, ensinar a palavra de Deus corretamente, aconselhar corretamente, biblicamente orientado o povo de Deus, governar a igreja segundo os padrões do Evangelho. Contra quem você se levanta quando você se rebela contra este homem? Em última análise, contra Deus. Observem como esta passagem ela tem conexões muito importantes com a vida da igreja na nova aliança, porque os princípios são os mesmos e eles são tratados no Novo Testamento, e às vezes nós entendemos de forma muito errada o chamado espírito protestante. Parecemos mais revolucionários da antiga Revolução Francesa, buscando igualdade, liberdade e fraternidade, o que levava muita gente à morte. Deus sempre governou o seu povo, nunca pregando esse tipo de igualdade que os homens tanto defendem e que alimenta tanto a inveja no mundo. Ele sempre disse que a verdadeira liberdade ela seria experimentada por meio da obediência à sua palavra, por meio da figura do mediador.
Então Moisés estava sendo aqui confrontado. Ele era o líder principal do povo de Israel. Ele não se intitulou líder. Ele disse que não queria ser líder. Ele não disse eu quero ser o mediador. O Senhor o ordenou para esse ofício. De maneira que, irmãos, quando Miriam e Arão passaram a questionar a autoridade de Moisés como profeta e mediador, eles estavam questionando a Deus. E aqui, mais uma vez, encontramos uma afronta a Deus por meio de outro exemplo de murmuração e rebelião contra o Senhor, porque ela era contra aquele que ele ordenou para liderar o povo. O que é que nós então temos, irmãos, em Números 12? Um pecado relacionado ao capítulo anterior, onde no capítulo anterior a ingratidão foi a razão do juízo de Deus. O que provocou a murmuração do povo no capítulo 11? A ingratidão. Eu queria tanto que o Senhor trouxesse uma dieta mais variada para mim no deserto, porque no Egito era assim. Nós tínhamos muitos temperos, nós tínhamos alimentos variados, e aqui nós só temos o maná. A ingratidão gerou murmuração, e a razão do juízo de Deus, nós lembramos aos irmãos no final do capítulo 11, porque o povo teve o desejo pelas comidas dos egípcios. E qual foi o motivo da murmuração aqui no capítulo de número 12? Não foi ingratidão, foi inveja. Foi inveja. Veja, mais uma vez, versículo de número 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. O que o texto sugere para a gente, aparentemente, que a sua primeira mulher, Zípora, que era midianita, primeira esposa de Moisés, havia morrido. E, embora seu pai e seu irmão fossem homens piedosos, a história mostra que Zípora, a primeira esposa de Moisés, carecia da fé deles, ou pelo menos da fidelidade deles. E ela demonstrava, durante a sua vida, ser um pouco mesquinha. Ou seja, Zípora foi um problema para Moisés. Mas agora, observem, aparece uma nova esposa na história, e ela não era midianita, ela era cuxita. Moisés havia se casado novamente, e agora essa mulher era um etíope, ou mais precisamente, uma mulher da região de Cuxi, da cidade de Cuxi, de um grupo aparentemente aparentado com os midianitas, ou seja, do mesmo povo de Zípora. O que é interessante notar? A influência de Zípora, ela não era tão grande sobre Moisés. Na verdade, ela foi até insignificante. Miriam e Arão, eles sempre foram aqueles mais próximos a Moisés, então eles não tinham problemas com ciúmes com respeito a Zípora. Ela não era nenhum problema para ele, mas agora surge uma nova esposa. É uma outra mulher que está nesta cena. Ela é mais agradável a Moisés, provavelmente mais companheira para ele. Logo, qual foi o resultado disso? A inveja. Quem é que vai liderar claramente essa sedição, essa rebelião, essa revolta contra Moisés? A sua irmã mais velha, Miriam. Ela é claramente a líder em tudo isso. E Arão, qual é o seu papel? Mais uma vez, de um homem extremamente fraco. No incidente do bezerro de ouro, ele já havia se mostrado um homem fraco, e novamente aqui ele provou ser um seguidor extremamente fraco. Como resultado do casamento, o verso 1 então registra que tanto Miriam quanto Arão criticaram seu irmão Moisés, e eles então passaram a desafiar a sua primazia como escolhido de Deus. Verso 2: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Lembrem-se,
a inveja sempre vai pegar detalhes ínfimos para tentar esconder uma motivação mais profunda do coração. Olha só o que é que estava dominando em um espectro maior a inveja de Miriam e de Arão. Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? O que parcialmente era verdade, irmãos, em muitos casos, Deus falou tanto por meio de Moisés, como também por meio de Arão, mas principalmente por meio do seu irmão mais novo. O Senhor sempre havia dito que Moisés era o principal entre eles. Miriam ficou conhecida como uma profetisa depois daquele famoso cântico, quando ela fala da parte de Deus, e ela liderou todas as mulheres naquela celebração após a passagem pelo Mar Vermelho. Depois relembrem, lendo o Êxodo 15. Há uma referência, como eu disse a vocês, que eu queria citar. Não era Oséias, não, estava errado, está anotado aqui. Vamos para Miqueias, livro do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 6. Miqueias 6, versículo 4. Olha que interessante. O Senhor nunca escondeu que fez uso de seus servos. Ele usou Miriam e Arão. Veja no verso 4 de Miqueias 6. Pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi e enviei, olha só, adiante de ti, Moisés, Arão e Miriam. Deus fez uso deles, mas não esqueçam, a preeminência de Moisés era óbvia. Então, seja qual for a causa da tensão familiar causada pela esposa de Moisés, o que é que estava por trás de tudo isso? A verdadeira tensão, ela poderia ser vista no verso 2. O cerne da rebelião não foi a esposa de Moisés, mas a posição de Moisés como aquele que era principal. Eles estavam queixosos disso. Eles não estavam aceitando essa posição de seu irmão. Ele era mais novo. Nós também temos dons semelhantes. O Senhor também já não nos usou. Por que isso? Por que Moisés? Por que não também a gente? Verso 3 de Números 12, por favor. Moisés então é mencionado aqui de uma maneira curiosa. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Essa é uma citação tardia, e nos manuscritos hebraicos vem em parênteses. Nas Bíblias mais antigas, você vai encontrar assim. Na King James, por exemplo, ela vem com esse detalhe para mostrar que quem inclui essa referência depois é aquele que vai completar o livro de Deuteronômio, quando Moisés morre, o seu sucessor o seu sucessor Josué. Moisés não ia fazer um registro de si mesmo aqui nesse sentido. Então, algumas Bíblias preservam isso, esse detalhe. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E por que Moisés foi mencionado assim? Porque no texto antigo, ele havia sido designado por Deus, e ele era um homem de fato manso. A palavra que também é traduzida em nossa língua portuguesa para humilde. Agora, às vezes nós temos dificuldades por conta do sentido da palavra humilde, de entender o que seria mansidão aqui. Não era fraqueza da parte de Moisés, porque Moisés era um homem de liderança, Moisés era um homem forte, Moisés era um homem enérgico. A humildade aqui é aquela em que o sentido da palavra define alguém que foi domado por Deus, aquele que foi treinado por Ele e tornado útil
para os seus propósitos. Por que Moisés não reagiu? Porque era uma questão com ele. De certo, muito entristecido, porque os seus irmãos haviam se levantado contra ele, seus familiares. Mas porque ele também sabia que, submetido à vontade de Deus, como um homem manso, ele precisava seguir em frente. Deus havia colocado ele naquela posição e nenhum homem poderia retirá-lo. Essa é uma reação clara daqueles que se rebelam contra os seus próprios líderes espirituais na história da igreja. Não há outro caminho. Não adianta mimimi, não adianta chororô, não adianta espernear. Quem o Senhor nomeou e colocou, só sai quando Ele tirar. Você pode criar todas as estratégias, você pode fazer todo tipo de reação ou ação. Quem coloca e retira é Deus. Esse é um fator importante para se lembrar. Moisés era um homem manso, mas isso não quer dizer fraqueza, porque ele é visto como um homem forte e vigoroso ao lidar com os ímpios que estavam sob a disciplina de Deus, nós já sabemos disso, e não do homem. Mas agora observem, ele é visto como aquele que se submete a Deus e não ao homem. É nesse sentido que nas bem-aventuranças, Mateus 5, Jesus diz que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles não se submetem aos homens em servidão, mas eles obedecem ao seu Senhor e por isso cumprem a sua santa palavra, independentemente daquilo que os homens desejem ou pensem. Deus se refere então a Moisés como o seu servo, no verso 7, ele diz assim, e este também foi um título dado, lembrem-se, a Abraão, a Calebe, no livro de Números, os profetas foram chamados assim, e Jesus Cristo é chamado em Isaías, o servo do Senhor. Então, como um homem manso, irmãos, Moisés nos remete a passagens como o Salmo 25, verso 9, guiará os mansos no juízo e a eles ensinará o seu caminho. Ou o Salmo 37, 11, que é semelhante e diz a mesma coisa. A palavra, então, ela sempre está associada na Bíblia a um homem de atitude confiante. Ou seja, Moisés, ele não era alguém autoafirmativo. Ele poderia ser um líder presente, forte, vigoroso e cheio de energia, mas Moisés não era egoísta. Vocês lembram que o que ele falou anteriormente, quando Josué se preocupou, porque alguns dos anciãos, os 70 separados pelo Senhor para ajudá-lo, estavam profetizando, Josué corre para ele e diz, Senhor, precisa calá-los. Josué estava preocupado, eles vão tomar a sua posição. Moisés disse, quem dera todos em Israel fizessem a mesma coisa e fossem profetas. Ou seja, ele estava se referindo a algo que só poderia vir do Senhor. E portanto ele não era egoísta. Por que Moisés ele não reagiu? Essa é uma pergunta importante. Porque qual era a sua principal preocupação? Não era com ele. Não era com Moisés. A sua preocupação era com a glória de Deus. Lembro que há alguns anos um colega meu de ministério estava muito incomodado na igreja que pastoreava, porque ele sempre ficava ouvindo falar de alguém que estava falando mal dele, membros da igreja. E ele então queria tomar alguma atitude, ele queria fazer alguma coisa, e a primeira ideia dele foi, eu quero denunciar todos eles precisam passar por um processo eclesiástico e devem ser todos disciplinados. Lembro que era muito jovem naquele tempo, mas já havia passado por algumas situações difíceis quando morei em outro estado, situação semelhante.
E a minha resposta foi: irmão, se você tomar essa atitude e você seguir em seu ministério preocupado com o que os outros dizem sobre você, você não vai viver. Porque ninguém vive em uma posição de liderança tentando saber o que as pessoas estão fazendo. Nenhum pastor bíblico, irmãos, nenhum presbítero bíblico vai entregar um quiz para a igreja, um questionário. Me digam o que é que vocês estão achando de mim. Eu estou vestindo bem? A barba está bem feita? O cabelo está cortado? Vocês gostam da minha voz? Eu sou interessante? Porque a preocupação dele é com a glória de Deus. A preocupação dele é em fazer a vontade de Deus. É lembrar ao povo que Deus nem depende dele e nem depende de ninguém para fazer o seu reino avançar. Então você descansa. E com isso, por 21 anos, na lida ministerial, minha esposa é testemunha e pode me dizer: eu nunca perdi o meu sono preocupado porque alguém estava falando alguma coisa de mim. Você não vive se você não tiver foco e direção e se submeter ao que diz o Senhor em sua palavra. Moisés não estava preocupado com ele. Moisés estava preocupado com a glória de Deus. Mas de qualquer maneira, irmãos, veja, ele tinha um defensor. E observem que o Senhor, ele não vai gostar da maneira como Miriam e Arão se referiram ao seu servo. Olha só como termina o versículo de número 2, diz apenas o seguinte: o Senhor o ouviu. Outra tradução: e o Senhor ouviu tudo. Ele estava prestando bem atenção. E sim, de fato ele ouviu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e eles percorrem de um lado para o outro, sondando o coração dos homens. Não há nada que seja dito, diz a palavra de Deus, que o Senhor não ouça. E nesta noite, da forma mais dramática, nós seremos lembrados disso. O Senhor ouviu a sedição de Miriam e Arão contra o seu irmão Moisés. Eles poderiam ter conspirado e resmungado em segredo, mas ainda assim o Senhor os ouviria. Então ele desce para defender Moisés. E ele então vai chamá-los todos à sua presença. Verso de número 4. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Será que nós conseguiríamos por um momento imaginar isso aqui? Talvez uma imagem mais pobre, mas muito identificadora é aquela quando nós fizemos algo errado um dia e nós então ouvimos a voz do nosso pai: Alain, venha aqui. E a gente treme. Meu pai está sabendo de alguma coisa que eu fiz. E agora eu preciso comparecer perante ele e responder diante dele. Deus então diz: encontrem-se comigo na tenda da congregação, vocês três. E então nos versículos seguintes, o Senhor chega à tenda da congregação e chama apenas Miriam e Arão. É aquela situação às vezes onde uma família tem mais de um filho e todos são chamados, mas o pai sabe quem são os que estão errados. E ele diz: fulano e beltrano, venham. Os outros ficam: ainda bem, não sou eu. E aqui nós temos o Senhor tratando algo muito sério. Houve um desafio contra o mediador. Nós encontramos a Deus se apresentando como o defensor de Moisés. Arão e Miriam então são chamados para a tenda da congregação. E isso nos lembra
novamente algo muito importante. Deixe marcado aqui por um tempo e vamos para o Novo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo de número 2. Não há como ler essa passagem e não lembrar 1 Pedro capítulo 2, a passagem que nos lembra que o Senhor Jesus, assim como Moisés, mas como nosso perfeito mediador, diante dos seus acusadores, ele tomou a mesma atitude daquele que o prefigurou no passado. Verso de número 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Veja só, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Moisés tomou a decisão certa. Seus irmãos, que eram autoridades no meio do povo, que haviam sido usados por Deus de forma maravilhosa, se levantaram contra ele, questionaram a sua autoridade. Moisés se cala e a sua atitude de mansidão foi aguardar que o Senhor então julgasse tudo aquilo. Moisés então não se defendeu contra o ataque de Miriam e Arão. O que nos leva então, irmãos, na sequência, voltemos para Números, para os versículos 5 a 8. Nos versículos 5 a 8, nós encontramos o seguinte: nós aprendemos porque um mediador é necessário para se colocar entre Deus e os homens. Versos 5 a 8, então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Ele era um mediador e, portanto, a sua posição era singular. O Senhor vai enfatizar isso aqui. Notem, ele vem em defesa de Moisés e ele então vai vindicar a sua posição de mediador nesta passagem. Ele aparece na nuvem, é uma revelação dramática. Ele desce na coluna desta nuvem e então, de forma clara e descritiva, ele se coloca na porta da tenda da congregação e convoca Moisés, Arão e Miriam. É uma manifestação impressionante de Deus. Ele vai então chamar os irmãos de Moisés para a porta da tenda da congregação e vai marcar este momento como uma ocasião muito importante. Ele desce em defesa de Moisés. Ele está ali para ensinar que Moisés era o principal, porque ninguém jamais conversou boca a boca com o Senhor, enquanto profeta, somente Moisés. O mediador, portanto, era indispensável para o povo, inclusive para aqueles que estavam se revoltando contra ele, porque Deus havia colocado ele nessa posição. E notem, irmãos, Deus vai afirmar aqui a posição de destaque de Moisés, e ele vai fazer desta maneira, verso 6. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer,
ou falo com ele em sonhos? O que é que o Senhor estava dizendo em outras palavras? Aqueles que são profetas em Israel, como você, Arão, ou como você, Miriam, já experimentaram isso, recebem de mim a revelação por meio de sonhos ou visões. É assim que eu me comunico com vocês, mas não é assim que eu falo com Moisés. Com ele eu falo face a face. Com ele eu não falo por meio de enigmas. Digo a ele o que eu gostaria que ele dissesse para vocês. Eu trato com Moisés como com um amigo. De uma maneira única. Eu tenho intimidade com ele, uma intimidade que eu não tenho com ninguém. O que é que o Senhor então estava ensinando naquele momento a Miriam e a Arão? Esta era a maneira de Deus mostrar a singularidade de Moisés e a necessidade de sua posição como mediador. Ele vai repreender Arão e Miriam naquele momento por falarem contra Moisés. Ele vai envergonhá-los porque eles fizeram o mesmo com o servo de Deus. Percebam, irmãos, mesmo nesta passagem, Deus está ensinando aos filhos de Israel, a vocês e a mim, que nós precisamos de um mediador que fale com Deus face a face. E que qualquer desafio contra esse mediador resultará no justo juízo daquele que o constituiu rei sobre o seu santo monte Sião. Resultará na própria destruição daqueles que se rebelarem contra ele. Porque o mediador sempre seria colocado por Deus para o nosso bem e não para a nossa destruição. Revoltar-se contra ele resultaria em ruína. Em terceiro lugar, o julgamento de Deus então viria contra aqueles que rejeitam seu mediador. Versículos 9 a 11 nós vemos isso. O julgamento de Deus vem contra aqueles que rejeitam seu mediador. Percebemos o julgamento contra Miriam e Arão, porque eles não respeitaram o mediador Moisés. Verso 9, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Julgamento contra Miriam, observem, aqui é físico. A ira do Senhor, como nos é dito no versículo 9, arde contra eles e ele imediatamente se retira. Mas quando ele se retira e a nuvem se afasta do tabernáculo, Miriam fica coberta de lepra. Ela é tomada pela lepra. Quando Arão olha para ela, ele se assusta, e quando ele clama ao Senhor que não os punisse, ele a vê como um bebê abortado, consumido, como se a carne estivesse sendo comida. E Arão, observem, como nos é dado um indício pela própria linguagem usada aqui, ele ficou absolutamente em estado de choque quando ele se virou e viu a sua irmã. Ele fica aterrorizado com o juízo de Deus. E então ele começa a implorar a Moisés que não lhe imputasse o pecado. E agora novamente nós temos mais uma vez aqui o que daria um sermão novo somente nessa frase: por favor, não me impute o pecado, não considere este pecado, não nos aplique o justo castigo por esse pecado, mesmo que tenhamos pecado.
Aqui nós temos, irmãos, uma imagem preciosa da doutrina da imputação de Cristo. Ao imputar sobre nós a sua justiça e não imputar sobre nós o nosso pecado. A figura do mediador. E essa doutrina fundamenta, irmãos, a grande doutrina do Evangelho, a doutrina da justificação pela fé, somente pela fé, onde Deus nos justifica gratuitamente pela graça, e nós nos apropriamos da justiça de Cristo somente pela fé, não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da justiça do nosso mediador. Ela é imputada a nós, ou creditada a nós, enquanto os nossos pecados são creditados nele. Arão então vai clamar em desespero. Moisés então se vê despreparado para lidar com a inveja dos dois irmãos tão próximos a ele, Miriam e Arão, como mais velha, importante para a vida dele desde a sua infância. E Deus então, ele vai falar por meio de Moisés, como nos é dito no verso 4, que faz esse registro, e todos os três sendo chamados à porta do santuário, onde deveriam agora enfrentar a verdade e a ira de Deus sendo muito claramente derramada como juízo sobre os seus irmãos. Moisés então está vendo toda aquela cena. Lembrem-se, Moisés, de forma diferente, foi aquele homem que havia falado com Deus, não por meio de sonhos ou visões, mas face a face, e por isso o juízo de Deus veio por sua palavra e disse: como vocês tiveram coragem de fazer isso, como vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo Moisés, pois ele é proeminente sobre vocês. A nuvem se dissipa, sua irmã então é consumida pela lepra, Arão, tomado de aflição, publicamente foram envergonhados, repito. A pergunta é, por que Miriam e não Arão? Isso deixaria claro, irmãos, mais uma vez, que a principal ofensora foi a mulher Miriam, não foi Arão. Arão, mais uma vez, foi um homem fraco. Como muitas vezes os líderes da igreja repetem a mesma faceta. Não governam seus lares, e esse é um princípio importante de governo para a igreja. Suas mulheres falam mais do que eles são calados, porque fracos e medrosos, elas são dominantes e promovem sedição, enquanto seus maridos permanecem silentes. Como no episódio do bezerro de ouro, Arão mais uma vez revelaria fraqueza. Na verdade, ele era tão insignificante que a sua vergonha foi ser julgado pela nulidade da sua posição. Ele não fez absolutamente nada, mas apenas concordou com toda a rebelião. Essa é uma passagem interessante que ainda hoje se tornaria um prato cheio para as feministas do nosso tempo. Certamente diriam, este é um texto sexista, machista. A mulher sofre e o homem não sofre nada. Na verdade, a humilhação de Miriam foi física. A de Arão foi pior. Ela foi espiritual. Imaginem, ele participou de tudo aquilo, mas ele não tomou a frente. Quando o juízo veio de forma aparente para quem mais falou, e ele até no juízo, por sua fraqueza, envergonhado foi. A sua alma foi consumida de desespero por aquilo que estava em seu coração, mas ele não verbalizou. Ele tinha a mesma inveja em seu coração da sua irmã Miriam,
mas ela falou. Nesse ponto, então, em que Arão, ele clama, você vai perceber que ele vai falar mais parecendo um homem. Porque no versículo 11, então, ele vai se dirigir ao seu irmão Moisés, ele vai lembrar a sua posição, que ele era o mediador, e ele diz, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos, ora não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Arão então vai confessar como sacerdote a culpa deles, ele vai implorar que sua irmã, então, não fosse consumida pela lepra, mas que eles fossem poupados de sua loucura por conta da sua rebelião. E ele então roga ao Senhor, através de Moisés, e ele diz, Moisés, intercede em nosso favor. Ele vai confessar então a prioridade de Moisés naquela situação. Antes ele não tinha pensado assim. E aqui você tem então uma mudança de atitude de Arão, quando ele vê a aparência de sua irmã Miriam, porque ele agora a compara com um parto prematuro através de um aborto inesperado. E ele vai então rogar que o Senhor tornasse a sua irmã novamente pura. A impureza da lepra a tornaria impedida de adorar a Deus para sempre. Ele entra então em desespero, por causa de sua inveja e sua exigência por igualdade. O Senhor então envergonharia o seu sumo sacerdote, que agora parecia começar a agir como quase um homem. Essa é uma exortação, irmãos, extremamente prática para os nossos dias, em que cada vez mais homens fracos têm se apresentado para assumir posições de liderança nas igrejas de Deus. Mansidão, como muitos pensam, não é aquela forma que muitos acreditam ser, biblicamente falando. Um homem manso não é um homem relutante. Um homem manso não é um homem que não reage diante das situações. Um homem manso não é um homem covarde, mas um homem manso, biblicamente, é um homem que se preocupa mais com a glória de Deus do que com o seu próprio nome. Assim foi Moisés. É importante que aquelas moças que estão se preparando para casar escolham homens que sejam verdadeiramente mansos, semelhantes a Moisés. Eu iria além, semelhantes a Cristo e não semelhantes a Arão. Fracos quanto à decisão que precisa tomar. Calados diante das coisas erradas que surgirem, porque sempre são tentados pelo desejo de agradar a todo mundo e não tem nenhuma posição. O verso 9 fala da ira do Senhor. Observem, como uma ira ardente, como alguns comentaristas já chamaram. Como o pecado de Arão e Miriam havia sido uma ofensa pública, Deus então o sujeitou a humilhação e julgamento públicos. Alguns viram o pecado de Miriam e Arão como um exemplo de preconceito racial. Mas se esse tivesse sido o caso, eles já deveriam ter feito isso com relação à primeira mulher de Moisés. Na verdade, o juízo de Deus veio porque eles estavam ressentidos por não serem semelhantes a Moisés. Eles haviam perdido até a proximidade com ele, mas eles queriam, na verdade, o lugar dele. Moisés, de fato, estava pronto para perdoar e esquecer como um homem manso, mas lembrem-se, Deus não estava pensando nisso. Daí você vai perceber o julgamento de Deus diante da intercessão de Moisés. Observe em verso 13, Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que te cures. Deus não vai fazer isso imediatamente. Ele vai dar 7 dias de vergonha para Miriam e uma leve repreensão a Moisés,
por pedir uma restauração imediata. Olhem só a resposta do Senhor no verso 14. Se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. É como se Deus dissesse: Moisés, eu não sou um botão de ouro. Eu estou sempre pronto a demonstrar misericórdia, mas não sem justiça. A vergonha que eles causaram a você foi pública. E eu o coloquei nessa posição. Portanto, ela também será envergonhada e o seu irmão também, publicamente. Novamente, nós percebemos por que há uma rejeição muito grande em nossos dias, na igreja atual, de se estudar livros como Números. Porque um livro como esse é negligenciado. Porque a nossa geração, ela caiu no falso conto satânico da igualdade em tudo. Deus criou os homens à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz: homem e mulher os criou, mas na ordem da criação sempre haverá os que mandam e os que obedecem, os que lideram e os que são liderados, os que mais têm e os que menos têm. Todo exercício pela igualdade segundo os homens é fruto da inveja daqueles que sempre consideram a grama do vizinho melhor do que a da minha casa. E aí a cobiça surge. A mulher do meu vizinho é mais bonita, os bens do meu vizinho são melhores do que o meu, o salário do meu vizinho é melhor, e eu nunca estou satisfeito com aquilo que Deus me dá. A Bíblia vai nos mostrar que a preocupação de Deus é com a salvação de seu povo, em tratar o pecado da forma correta, como transgressão à sua santa lei, na promoção da sua justiça, da sua graça e da sua misericórdia. Isso nos leva para o quarto e último ponto. O mediador, como intercessor pelos pecadores, ele é necessário, sempre será necessário. Finalmente, versos 13 a 16, Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira o rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Moisés orou a Deus imediatamente pela cura de sua irmã. Veja como é interessante a figura do mediador. Isso vai acontecer por mais de uma vez. O povo vai fazer isso, capítulo 11, Moisés vai interceder. Os seus irmãos vão fazer isso contra ele, ele depois vai interceder. Mais adiante o povo vai reclamar, o Senhor vai trazer juízo, eles vão recorrer ao mediador e Moisés novamente intercederá. A resposta de Deus, irmãos, é especialmente importante para a igreja dos nossos dias compreender. Veja novamente o verso 14, por favor. Deus vai se referir a Moisés, lembrando que houve um ato público de desprezo. E então Miriam precisava também experimentar da disciplina e da correção do Senhor, para que depois, voltando purificada, lembrasse de um princípio importante. Quem a curaria da lepra era o Senhor, que misericordiosamente atendeu à intercessão de seu mediador por ela. Mas ela precisava passar por essa lição. Ela precisava aprender. A rejeição pública que ela então praticou com respeito ao seu mediador exigiria dela também um período de disciplina para que o arrependimento e a fé fossem trabalhados em seu coração. Às vezes
nós questionamos a disciplina eclesiástica, que é uma marca em extinção em nossos dias. Muitos irmãos, quando chegam em nossa congregação, ficam espantados porque nunca viram isso. Mas a disciplina, ela nunca tem por objetivo castigar alguém para fazê-lo sofrer, mas ensinar que o Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama. Ele ensinaria isso a Miriam. Arão, mais uma vez, passando vergonha por sua fraqueza enquanto homem, seria novamente sacudido pelo Senhor para que acordasse e tomasse uma postura, agisse diferente. Arão, alguns acreditam, não foi tomado pela lepra porque era o sumo sacerdote e, portanto, ele era necessário. Mas, irmãos, crer nisso é loucura, porque Deus poderia suscitar outro homem para esse ofício. Não há ninguém necessário aos olhos de Deus que pudesse, então, escapar de seu juízo se pecasse contra ele, sendo um murmurador. Mas aqui, mais uma vez, este último ponto nos traz uma lembrança preciosa. É impossível não lembrar do nosso próprio Redentor, olhando a atitude de Moisés para com aqueles que o feriram. Nós já vimos em 1 de Pedro isso. Moisés, ele foi envergonhado publicamente, e ele sabia a sua posição. O Senhor havia colocado o seu servo ali. Mas agora, diante de toda aquela situação, o Senhor então iria lembrá-lo a importância da função mediadora na qual ele o colocou. E como isso, irmãos, apontaria para aquele que se faria o perfeito mediador de superior aliança em favor de sua igreja. Mateus capítulo 11 nos lembra tudo isso, irmãos, de uma forma perfeita, na pessoa do nosso Redentor. Por favor, Evangelho de Mateus capítulo 11. Mais uma vez, a culminância do livro de Números, ela então se encerra em Cristo. É impossível lermos a passagem de hoje, passarmos por ela, extrairmos as lições desta noite e não ouvir as palavras do nosso Redentor na cruz, olhando para os seus algozes, na cruz, olhando para aqueles que gritaram: crucifica-o. Dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Eles não têm ideia do que fazem. Perdoa-lhes, Pai. Perdoa-lhes. O homem mais manso que o mundo já conheceu não foi Moisés, ainda que a Bíblia diz sobre a terra, Moisés foi o homem mais manso. Existe aquele que a Bíblia diz foi perfeito em mansidão, porque ele não era apenas verdadeiro homem, mas na eternidade era verdadeiro Deus. Um mediador humilde, porque perfeito. Um mediador manso, porque único e final. Lembrem-se de suas palavras, elas sempre são lembradas na declaração de perdão, quando nós estamos juntos em adoração. Versículos 28 a 30, Mateus capítulo 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Jesus é aquele que não se defendeu do seu acusador, assim como Moisés. Mas em Hebreus capítulo 3 nos é dito que assim como Moisés era um servo na casa de Deus, Jesus era um filho. E tanto a carta aos Hebreus quanto o Evangelho de João nos lembram que, embora Moisés visse a forma de Deus e falasse com ele boca a boca, ouvindo as próprias palavras do Senhor, a Escritura diz sobre Jesus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Moisés, como mediador, falou boca a boca com Deus. Jesus, como perfeito mediador, encarnando e vindo ao mundo, veio como a palavra de Deus. O mundo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Cristo é a palavra. Em Jesus contemplamos a glória de Deus, pois ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é a expressão exata do seu ser. Moisés contemplou a forma de Deus. Moisés ouviu as suas palavras. Mas não esqueçam, irmãos, o nosso perfeito mediador era a sua forma e é a sua palavra. E por isso ele é um mediador que o homem precisa. Moisés falou a seu respeito em Deuteronômio 18: o Senhor suscitará, levantará um dia um profeta maior do que eu. Vocês devem ouvi-lo. Ele profetizava a respeito de Jesus Cristo. Pensem nisso, irmãos, nesta noite. Lembrem-se que nossas orações são orações de pecadores dirigidas a um Deus vivo. Nossas orações, nossa intercessão, ela é mediada pela perfeita intercessão do Filho de Deus, sem pecado, e é por isso que nós precisamos desse mediador para sermos perdoados. Mas nunca esqueçam disso. Todas as vezes que o nosso velho coração se rebelar contra Deus, quando o nosso velho coração se rebelar contra aqueles que Deus colocou como embaixadores desse mediador, não terminará bem se nós preferirmos o caminho da sedição. Mas sempre haverá perdão, retorno, reconciliação, se assim como Arão tomarmos a decisão de clamarmos ao mediador perfeito por misericórdia e graça. Lembrem-se disso, irmãos. Não esqueçam jamais disso. Mesmo Deus, que é misericordioso e justo, também nos diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Aquilo que aconteceu em Números se repetiu também no Novo Testamento, no meio do povo de Deus, quando houve rebeldia. Mas também sempre houve oportunidade de arrependimento e fé para todos aqueles que genuinamente arrependidos recorreram ao único mediador. Não saia daqui nesta noite sem guardar em seu coração com fé esta verdade preciosa. Não há perdão genuíno para o seu pecado se você não for até Ele. E Ele diz nesta noite: venha a mim, venha a mim. Se você não entregar a sua vida a Ele, e assim como Miriam, irmã de Moisés, coberta de lepra, você clame a Ele para ser curado. Esse é o caminho que o Senhor apresenta para todo aquele que genuinamente entrega a sua vida ao único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.
Pai Santo, nós te agradecemos por esta passagem, na qual tu tens revelado teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, plenamente manifestado em todo o seu esplendor e glória mediadora. E enquanto reconhecemos os nossos pecados, a profundidade deles e as suas consequências sobre nós mesmos e sobre os outros, e quando percebemos que não temos nenhum apelo a fazer diante de Ti, socorre-nos, Senhor, e ajuda-nos a lembrar que Tu nos deste um perfeito mediador, e pelo poder de uma vida sem pecado e invencível, vive para sempre para interceder por nós, e que pelo Seu sangue comprou o perdão para homens e mulheres, jovens e crianças, de toda tribo, língua, povo, raça e nação. E mais uma vez nesta noite, Senhor, nós te damos o louvor e a glória, em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém.